Olá, senhores, tudo bem? Tudo bem, nono ano? Como estão vocês? Vamos falar um pouquinho na aula de hoje, tá certo? Sobre a política dos governadores, dando aí continuidade em relação, tá certo, à República Velha, né? O Brasil se tornou uma república, houve a proclamação, tá certo? Os 2 primeiros presidentes do Brasil foram militares, tá? E a partir daí houveram as sucessões de presidentes, certo? Então houve uma mudança, né, a partir da Constituição Federalista de 1891, que a Constituição seria o conjunto de leis que vai aí reger o país, né? Reger o país, ele é um conjunto de leis que vai organizar todo um sistema, tá certo? Que vai conceder aí ampla margem de autonomia aos estados, tá certo? Por quê? Porque quem estava ainda na presidência era o Deodoro da Fonseca, tá certo? E assim, como Deodoro da Fonseca queria centralizar o poder, ele deixou sobre tutela aí das cidades, tá certo? A escolha dos seus governadores, que antes eram chamados de presidentes de estados. Tá? Então, os governadores eram eleitos, escolhidos aí pela cidade. Quem eram os governadores? Bom, os governadores, tá certo? Eles eram eleitos, né, por terem aí muita influência. E a influência estava relacionada, como vocês bem sabem, ao dinheiro e à importância e às conquistas que ele tinha naquele território, tá certo? Essas conquistas, senhores, estavam relacionadas aí à grande quantidade de terras, né, e de influência de poder que eles tinham uns sobre os outros, né? Temos aqui a figura do Campos Sales, tá? Que vai criar essa política dos governadores, garantindo aí a permanência por várias décadas de famílias no poder, tá certo? O presidente aí vai apoiar os governadores estaduais, tá certo? E seus aliados em troca de garantia nas novas eleições, nas eleições aí estaduais. O produto que vigorava, né, no Brasil nesse período era o café. O café era um produto aí que estava em alta, tá certo? Quem tinha café tinha muito dinheiro, então começaram a se formar no Brasil os barões de café. A política dos governadores vai se fortalecer com o coronelismo. E quem eram os coronéis? Eram pessoas, tá certo, extremamente influentes, donos de cafezais, donos de algodoeiros, donos de grandes áreas de extensão de terra, tá certo, que comandavam as cidades. Então esses coronéis apoiavam os governadores, tá certo, para que tivessem aí privilégios políticos, tá? O chefe local, né, que eram os coronéis. Hoje, chefe local a gente chama de prefeito, tá certo? Que na maioria das vezes chefe local, como eu disse a vocês, eles eram grandes proprietários de terra, latifundiários gigantes, tá certo? E sempre andavam na companhia de jagunços, né, de pessoas aí contratadas para defender. Por quê? Porque essas pessoas, esses coronéis, eles praticavam o autoritarismo, então eles faziam o que bem queriam, às vezes, muitas vezes torturavam pessoas, né, pessoas que eram contrárias aos seus pensamentos políticos. Então a vida da galera nas cidades era muito de muita aflição, tá certo? Temos aqui, olha, a figura dos jagunços, que sempre andava armado, isso já impunha medo na população, tá certo? E com o passar do tempo, né, as disputas elas foram acirrando, né, aumentando, tá? Pelo poder do Estado, tá certo? E pela, claro, os privilégios aí políticos. As eleições, com toda certeza, eram fraudadas, tá certo? Porque ainda era no papelzinho, então tinha a urna e tinha um papelzinho. Então o que as pessoas faziam? Entregavam, né, aos seus trabalhadores, que na maioria das vezes não sabia nem sequer ler, mas tinha título eleitoral, tá certo? Era entregue a ele um santinho, e esse santinho era depositado na urna, ele não sabia nem o que estava escrito ali, tá certo? 2 mecanismos eram muito utilizados para fraudar aí
as eleições além desse que eu tô falando para você. O bico de pena, né, e a degola, que seria aí a questão da compra do voto, tá certo? E a degola, vocês já imaginam o que é, né? A pessoa que não votasse possivelmente corria o risco aí de ter fortes retaliações, perder o seu emprego, perder a própria vida, quem sabe, né? Os coronéis, ele controlava o voto. Quando ele controlava o voto, vejam que nessa imagenzinha, nessa charge, eu tenho aí uma pessoa com um cabresto. O cabresto é usado para segurar o gado, cavalo e outros animais, tá certo? E ele só vai para onde o dono quer. Então, os coronéis, é esse senhor que está puxando, tá certo? O trabalhador até a urna para votar em quem ele queria, tá? O voto não era secreto, essa bica de pena, essa urnazinha, tá? E assim, era muito sujeito a fraude, porque quando não tinha uma quantidade aí suficiente, eles iam lá e colocavam mais santinhos e tava tudo resolvido, tá certo? A aceitação dos resultados das eleições dependia da comissão de verificação, ou seja, da degola, formada por deputados que recebiam as atas eleitorais e mais uma vez tinham o quê? Fraudes, tá certo? Então, a galera manipulava ali a quantidade de votos que havia para determinadas pessoas. As sucessões presidenciais eram disputas controladas, tá certo? Entre os partidos políticos. E como naquele período o produto que mais utilizava, como disse a vocês, era o café e o leite na região de Minas Gerais, o café na região de São Paulo e o leite na região de Minas Gerais, ficou uma disputa entre esses presidentes, tá certo? Ora era um presidente de São Paulo, representante do café, ora era um presidente de Minas Gerais, representante aí do leite, tá certo? A política do café com leite, ela foi aí um desdobramento da política dos governadores e revezava no poder representantes. Ora o presidente era de São Paulo, figura do café, e ora o presidente era de Minas Gerais. Então esses sempre controlavam o poder no Brasil, tá certo, senhores? Essa foi aí a nossa aula de hoje. Tá certo? Bem resumida, mas foi o que deu aí para fazer. Tomem nota do conteúdo, tá certo? Anotem aí no caderno, é sempre bom registrar, tá joia? E até a próxima aula. Bye, bye, fiquem com Deus.